Vamos chegando, vamos chegando. Sextou. Finalzinho de semana. Aqui semana corrida aqui. Teve tempestade aqui em Porto Alegre, confusão, falta de luz, falta de água. Mas vamos encerrando a semana. A gente não para aqui. Acha alguém que tem luz em casa, vem fazer live, vem fazer aula para não parar a máquina. Então vamos começar lá. Seja bem-vindo a você que vai assistir a gravação dessa aula aqui, que vai ficar disponível depois. Seja bem-vindo a você que está entrando aqui comigo agora ao vivo para assistir a mais essa aula. Essa é a nossa terceira aula de aquecimento para a semana Bebê em Movimento, que vai acontecer entre os dias 29 de janeiro e 2 de fevereiro. Agora está pertinho, sem ser a semana que vem a outra. É uma semana que a gente está preparando um material todo especial, bastante coisa. É uma semana, não é um dia, não é uns 30 minutos de live, é uma semana. Então, para se inscrever, colocar lá o seu e-mail no link que está na minha bio do Instagram, na minha página inicial do Instagram, tem um linkzinho ali, só clicar nesse link é redirecionado para a página de inscrição, onde é só colocar o e-mail e está feita a inscrição para poder ter acesso no dia aos links das aulas que vão aparecer nessa semana do Bebê em Movimento, certo? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago de Holanda, eu ajudo mães de bebês típicos a identificar e recuperar o atraso motor em um mês, e hoje nós vamos falar sobre o andar do bebê. Vamos falar tudo sobre o andar. Os comentários ficam abertos para vocês perguntarem, tirarem suas dúvidas. Se eu não responder na hora, depois eu volto para responder a dúvida que apareceu aqui nos comentários. O andar sempre causa uma série de dúvidas, uma série de questões, né? Porque é um momento importante da fase do bebê, onde mais acontece comparações. As comparações estão mais na cara, né? Então, o filho da vizinha está andando, o meu não está. E agora, Thiago, o que eu faço? Então, e por que fica mais na cara? Porque o andar é o marco do desenvolvimento, onde é o marco do desenvolvimento onde tem a maior janela para acontecer. Aquilo que eu sempre falo, o limite inferior e o limite superior, no andar é entre 9 meses e 18 meses de idade. Então a gente vai ver bebês andando com 9. Inclusive ontem foi uma pergunta na caixa de perguntas: é normal meu bebê com 10 meses andando? Sim, é normal. Está dentro da janela de oportunidade do andar, que começa lá com 9 meses e vai até 18 meses de idade, até 1 ano e meio. Dentro desse período nada é considerado atraso. Claro que a gente vai acompanhando se seu bebê, sua bebê está evoluindo semanalmente, está cada vez um pouquinho melhor, indo em direção ao andar sem apoio. Está acontecendo esse processo. Se está tudo parado, estagnado, a gente faz uma avaliação, vê o que está acontecendo. Mas por que é o período mais longo dos marcos motores ali, o andar? Porque também é o movimento mais complexo que tem para acontecer. É o primeiro momento que o bebê vai na posição vertical, em pé, começar a se deslocar sozinho. Isso é muito complexo, exige uma reformulação no sistema ali do bebê, no sistema nervoso central, para ele se reorganizar e colocar um pé na frente do outro, mas não ao ponto de cair, ao ponto de se equilibrar. Então exige treino, repetições, tentativas, erros, tudo isso vai acontecendo ao longo do andar. E também, fora todo esse processo de aprendizagem, eu sempre falo, né, que o desenvolvimento acontece numa linha. A gente tem que olhar assim, e os pré-requisitos de antes? Né? Como foram os pré-requisitos antes do bebê estar entrando no processo de aprender a andar? Se os pré-requisitos de antes foram nota 10, aqui ele vai ter uma facilidade maior para andar. Se os pré-requisitos de antes, lá de todo o primeiro ano do bebê, nota 2,
nota 3, e assim ele foi indo aos trancos e barrancos, vai ter um pouquinho mais de dificuldade. A gente tem que bolar algumas estratégias ali para não atrasar esse andar, né? Mas eu sempre gosto de frisar, né? Como eu falei lá no início, eu ajudo mães de bebês típicos, porque o bebê que está com dificuldade de andar e ele é atípico, ou seja, ele tem disfunção neurológica, ele tem uma síndrome genética ali diagnosticada pelo pediatra, ele vai precisar de estimulação precoce. Isso é essencial. Ele vai precisar ter um acompanhamento de um pediatra, de um fisioterapeuta, uma fisioterapeuta semanalmente, direcionando o caminho para ele, mostrando para ele qual é o caminho para chegar lá nesse andar, ou no marco motor que ele está tentando chegar, né? Mas o bebê típico, ele alcança, existem estratégias onde a gente mexe ou no ambiente, se esse ambiente não está propício. Eu já vi vários casos de o meu bebê não anda ainda, e você vai ver o ambiente não está propício para isso. O cuidador tem uma série de medos, não permite que o bebê tombe nenhuma vez. Umas quedas normais, claro que quedas altas, acima da altura do bebê, a gente tem que estar de olho, se preocupando. Uma queda que o bebê escalou uma cadeira e caiu lá de cima é preocupante, tem que olhar com calma isso. Mas a queda da altura do bebê mesmo ali, né, a gente tem que também permitir que isso aconteça, porque ali nós vamos refinar os movimentos, melhorar eles para a marcha ser cada vez melhor. Mas e aí? Falando dos pré-requisitos que eu estava falando antes, o bebê não engatinhou, vai ter dificuldade de andar? Não vai ter? Não dá para bater o martelo, mas existe uma propensão a ter dificuldades o bebê que não engatinhou, porque o engatinhar já começa uma série de organização espacial ali, essa alternância de joelhos, quadris, quando um joelho vai para frente o outro fica para trás, é o primeiro momento que acontece essa alternância. Óbvio que lá em pé o bebê vai fazer a marcha e ela é diferente do engatinhar, mas o cérebro do bebê que engatinhou ali bem, que explorou bem esse movimento no chão, vai ter trabalhado já essas questões de alternância de lados do corpo que vão facilitar o andar, né? Então, outra questão aí do andar do bebê, a questão dos medos, né? Que nem eu falei ali das quedas. Não permitir vai fazer com que o bebê tenha menos oportunidades de treinar seus movimentos, de praticar eles, né? Então, tudo isso vai fazendo com que a gente some uma coisinha ali, outra coisinha lá, e a gente veja um bebê típico caminhando com 9 meses, outro bebê caminhando com 1 ano e 5 meses, e outro bebê passando de 1 ano e 6 e ainda não andando, e daí já é considerado atraso motor, tá? Mas a gente tem que ter um pouquinho de paciência, porque quando a gente entende esse período, essa janela grande que tem, a gente também tende a não ficar tão desesperada, né? Que é entender, tá no processo, tá no tempo e tudo bem. E aí a gente vai acompanhando a evolução semana a semana. Mas se a gente não tem um entendimento dessa margem inferior, dessa margem superior, o que acontece? Pavor. 1 ano e 3, os bebês coleguinhas do berçário estão tudo caminhando, o meu não está ainda carrego no colo. Então a gente tem que começar por aí esse entendimento. Fiquem à vontade, viu, de colocarem aqui suas dúvidas com relação ao andar. Sempre aparece dúvidas do andar lá na caixinha de perguntas. Mas, Thiago, fiz tudo certinho, vem aquela dúvida, né? Fiz tudo certinho, coloquei o andador para ele lá facilitar a vida dele. Não. Andador, não. E andador tem que ser eliminado. Ganhou andador de presente? Não vai usar, pode ir pro lixo, não usa mesmo, nem dá para outra pessoa, porque vai prejudicar outra pessoa, outro bebê. Não se andador, países desenvolvidos, por exemplo, como o Canadá, já conseguiram proibir
em território nacional, né, no Canadá, o uso do andador, a fabricação do andador, a comercialização do andador, esses bricks onde coloca o andador lá, eles fazem muito isso de colocar na garagem algumas coisas que não querem mais. Isso também está proibido, porque eles já identificaram que o andador acaba, além de ser perigoso para o bebê, que ele alcança velocidades maiores do que ele tem capacidade para desenvolver ali naquele momento de vida, atrasa o seu desenvolvimento. Atrasa esse andar. Parece que a gente está ajudando, mas atrasa. Porque o andar, para ele acontecer, ele precisa de toda uma consciência corporal, desse pé, desse tornozelo, desse joelho, desse quadril, dessa bacia, sentindo qual é o peso desse corpo, qual é o equilíbrio desse corpo no chão, para dar um passo, para dar outro, com autonomia. O que o andador faz? Vem aquela parte de baixo, parece uma cuequinha, veste o bebê ali, dá um suporte para ele, tira essa pressão desse peso no chão, ele anda nas pontas dos pés com uma velocidade muito maior, sem noção se está rápido demais, se não está rápido demais. O que o andar faz? O andar sem o andador faz ele, dei um passo muito largo, caí, dei um passo muito curto, caí. Fui rápido demais, tombei. Tem que ir um pouco mais equilibrado nessa velocidade. Com o andador, não. O bebê vai lá e nas pontinhas dos pés vai de um lado para o outro na casa. E isso acaba atrasando o andar. Né? Mas por que não está proibido aqui no Brasil ainda? Por uma questão de burocracia, de votação em Câmara de Deputados, de briga com quem produz o material, né? Aí começa a briga de gente grande lá, que não vai querer perder essa boquinha, é um mercado todo que existe, então a fábrica não quer parar de fazer, não quer parar de vender, aí demora-se para votar uma situação dessas, mas Inglaterra, Canadá, já proibiram a questão do andador, porque isso já viram que facilita o atraso motor acontecer ali, né? Fora o atraso motor, a questão postural, né? A postura, por mais que o bebê ande, depois que usar o andador, já tem estudos mostrando posturas diferentes em pé. Um bebê que usou andador ali, ele tem uma postura em pé da coluna diferente de um bebê que não usou andador. Aí você pode me dizer, mas Tiago, eu usei andador com meus filhos e tal, e está tudo bem com eles estão aí de pé vivos. E aí eu digo assim, eu também fui uma criança que foi colocado andador em mim lá em 1986 e está tudo bem. Só que a ciência, ela não estuda só o seu bebê. O Tiago, lá em 1986, ele estuda um grupo grande de bebês. E na média eles já viram cientificamente que é prejudicial. Se o seu bebê é aquele ponto fora da curva, se o Tiago foi aquele ponto fora da curva, para a ciência não interessa. A gente vê que é prejudicial, a gente tem que cuidar. Com relação aos acidentes, já viram que existem muitos acidentes por causa dessa falta de noção de velocidade. O bebê vem voando por uma borda de escada sem saber, sem ter a noção de que pode tombar ali e cair. Então isso é uma outra questão que é super importante. Também que eu vejo muito seguido. Não era para a gente estar falando mais de andador e a gente ainda continua falando sobre isso. Né? Outra questão, né? Como eu falei antes da questão do tempo, né, da janela de oportunidade, que vai lá de 9 meses e vai até 18 meses de idade, uma questão muito importante aí são os bebês prematuros. O que é o bebê prematuro? O bebê prematuro é o bebê que nasceu abaixo de 37 semanas. Menos de 37 semanas é considerado prematuro. E aí a gente faz o cálculo da idade corrigida. Isso serve para qualquer marco motor até os 2 anos de idade. Então vamos lá.
o bebê nasceu de 36 semanas, bem pertinho ali de virar o 37. A gente faz 40, que seria o ideal, nessa conta, seria o ideal que o bebê nascesse. Eu sei que o bebê que nasce de 38, 39 não se faz idade corrigida e também não está no 40. Mas a ciência calculou assim. Não vamos entrar nesse mérito agora. Mas o ideal que seria de nascimento, da gestação completa, seria 40 semanas. A gente pega esse bebê que nasceu de 36, faz 40 menos 36, o que sobra aí? 4. 4 semanas de 4 semanas de diferença. O que a gente vai fazer? O seu bebê hoje tem 6 meses de idade. Vou dar um exemplo mais prático do que a gente está falando hoje. Seu bebê tem 1 ano e 2 meses de idade. Na verdade, ele tem 1 ano e 1 mês de idade. Porque a gente pega essas 4 semanas aí da idade corrigida e diminui da idade cronológica. Então você acha assim, nossa, tá chegando perto lá do limite superior. Não, peraí, a gente tem uma margem maior. A gente tem 1 mês para trás. Isso é importante acompanhar para não se perder nisso também, achar que o bebê está atrasado, fazer algumas movimentações não necessárias ali e acabar antecipando alguma coisa ali, algum momento que não precisa ser antecipado para o bebê. Então, sempre cuidado com essa questão da prematuridade, calcular a idade corrigida até os 2 anos. Tem bebês que já é trabalhado muito bem isso, ele responde muito bem também ao que está sendo trabalhado e antes dos 2 anos já não precisa mais fazer idade corrigida. E tem bebês que vai até os 2 anos. Depois dos 2 anos, a literatura já fala que os pares se igualam, né? O bebê que não é prematuro com o bebê que é prematuro se iguala e dali de 2 anos em diante segue adiante, tudo evoluindo normalmente. Tá? Mas até os 2 anos a gente fica de olho nessa idade corrigida aí. Isso é mais uma coisa importante na questão do andar. Tá? Então, liberdade no chão para explorar. Outra questão ali, só acabando de falar, esqueci de falar uma coisa do andador ali. Normalmente se coloca o andador, olha só esse ciclo vicioso. Normalmente quem coloca o andador bem na fase que era para o bebê estar praticando muito mais o engatinhar do que estar de pé fazendo as coisas. Então esse bebê engatinhando, ele está fortalecendo musculaturas importantes que vão ajudar ele a andar com autonomia depois. Parece que não, né? Parece que é uma outra coisa à parte, mas não é. Então o bebê vai trabalhando e engatinhar no chão. Quando você coloca ele no andador, suspende ele, ele perde a oportunidade de trabalhar todos esses movimentos ali que vão preparar ele para um andar com autonomia. Então você está vendo como é importante as oportunidades das coisas certas nos momentos certos. Tem um momento que é para estimular uma coisa, tem um momento que é para estimular outra coisa. Tem uma janela de oportunidade que se fecha para um lado e depois abre outra para outro. E assim vai abrindo e fechando janelas de oportunidades, que são esses períodos onde se aproveita melhor esse autoconhecimento do movimento ali que o bebê está aprendendo. Então, é muito importante, assim, nesse momento, liberdade no chão. Essa é a palavra-chave, liberdade no chão para explorar os movimentos. Aí nós podemos entrar em outras questões, que também é uma dor muito latente, que é, mas meu bebê não gosta de ficar no chão. Aí a gente tem espaço para uma outra live, uma outra aula, onde a gente vai falar só sobre essa questão de não gostar de ficar no chão. Mas o chão é o caminho para ele testar cada vez mais seus movimentos. Vai errar? Vai errar. Mas a partir desses erros ele vai acertar. Né? Isso para bebês típicos. Bebês atípicos, com estimulação precoce com fisioterapeuta para guiar esse caminho melhor. Tá? Que nem um caso, exemplo que eu vi. O meu bebê tá demorando para andar e não sei o que faz, assim, me manda vídeo, deixa eu ver o vídeo. Aí o vídeo que me mandou tá o bebê num baita de um gramado, numa praça lá,
e aí a mãe segurando ele pela camiseta, a camisetinha dele toda esgaçada de tanto que ela segura ele pela camiseta com medo que ele caia. E ele quase correndo. Parecia aqueles atletas de futebol que correm com uma cinta fazendo uma tração para trás na cancha de areia para ganhar força muscular. Porque estava ela segurando como se fosse uma coleira a camiseta do bebê, com medo que ele caísse. Num gramado. Ó que superfície mais tranquila é essa de tombar. Uma grama, não é nem um porcelanato no apartamento. É uma grama ali. Então tem que permitir, tem que oportunizar essas situações aqui. Deixa eu ver o que tem aqui de dúvidas que foram aparecendo. Não se esqueçam, hein? Ó, Semana do Bebê em Movimento. Se inscreve porque chega no dia. Pode achar que vai aparecer aqui no Instagram a bolinha ao vivo e não vai ser por aí. É outro esquema. É um esquema todo especial com um monte de conteúdo. Vamos ver aqui, ó, Daiana. Meu bebê tem síndrome de Down, já está com 1 ano e 5 meses e ainda não está andando. Fica em pé nas coisas, sobe no sofá, ótimo, mas ainda não deu nenhum passinho. É normal? 1 ano e 5 meses. Ó, que nem eu falei ali no início, a janela de oportunidade do andar vai entre 9 meses e 1 ano e 6 meses. Dentro desse período não é considerado atraso. A gente tem que ver que a evolução está acontecendo. As evoluções estão acontecendo. Como seu bebê tem síndrome de Down, ele é um bebê atípico. Tem uma síndrome genética ali. Então é importante estar sempre acompanhando com o pediatra e, se for o caso, se você mesmo chegando pertinho do final da janela de oportunidade de andar e vê que ele não está evoluindo ou está um pouco travado nessa evolução desse movimento aí, o próprio pediatra tem que encaminhar para um fisioterapeuta pediátrico que vai trabalhar assim como guiar seu bebê para adquirir esse movimento da melhor forma possível, tá? Às vezes precisa de uma ajudinha, às vezes não precisa, mas tem que estar de olho porque é melhor ver antes um pouquinho do que passar do tempo, tá? Então a pergunta é normal? Dentro desse 1 ano e 5 meses ainda tá, na literatura tá normal. Não tem atraso. Mas como tem essa síndrome genética, abre o olho mais ainda para ficar de olho em qualquer alteração, qualquer estimulação precoce que possa ser necessária para não deixar o tempo passar. Porque é muito rápido as coisas. Com o bebê é muito rápido. Quando vê, piscou o olho, passou 1 mês, passou 2 e não vi, não fui lá ver a estimulação precoce, não, que fisioterapeuta que eu vou será, não sei qual que tem na minha cidade. Então é muito rápido isso que passa. Essa pergunta é boa da Sabrina. Andador de empurrar é bom usar? Eu não gosto, não acho bacana. Eu acho bacana a liberdade mesmo. Liberdade mesmo no chão. Se o bebê foi lá, conseguiu engatinhar ou se deslocar até uma borda de uma cadeira, conseguiu se deslocar até uma borda do sofá, se agarrou de unha lá na borda do sofá e conseguiu se levantar, e anda agarrado na borda do sofá para um lado dele, para o outro lado, tá tudo bem. Agora qualquer outro tipo de acessório, que nem esses andadores de empurrar que eu vejo por aí, não acho vantagem. Porque imagina que, olha o que eu expliquei aqui antes durante a aula, a importância da distribuição do peso, do equilíbrio, né? A distribuição das cargas, sola dos pés, joelho, tornozelo, quadris, bacia, lombar. Esse corpo no chão vai sentir o peso dele, vai entender o quanto tem que projetar para frente, o quanto não. Se eu seguro num andador de empurrar, já muda toda essa configuração. Toda essa configuração já fica diferente. Eu apoio em cima do andador e eu já não preciso fazer aquela configuração nota 10 que eu estava falando aqui antes, que é a de andar com autonomia. A de andar, né, sabendo
como se posicionar bem. E aí, tirou o andador, cai para frente? O que vai acontecer aí? Tá de andador, tirou o andador. O que acontece? Vai ter que reorganizar essas cargas aí de novo no chão. Então a melhor coisa para autonomia, para andar sem apoio, com qualidade, para passar depois para um correr sem preocupação, sem maiores desafios, para andar de bicicleta depois sem tanta dificuldade, é liberdade no chão. Eu não acho bom de usar, eu também já é outro acessório que nem passa pela minha casa. Às vezes a gente ganha de presente, né, ali de um vô, de uma avó, de um tio, de uma tia. Outra pergunta maravilhosa. Nossa, pergunta hoje tão boa, hein? Gostei. Aí da Heloísa. Descalço é sempre a melhor opção? Descalço é sempre a melhor opção até eu descobrir um sapatinho que fiz post até dele aí semana passada, acho que foi, semana retrasada, até eu descobrir um sapatinho que foi desenvolvido pela Universidade Federal de Minas Gerais, Sapatinhos Noé. Se você botar no Google Sapatinhos Noé, você vai ver lá a cara dele. Noé com N-O-E-H. Vou botar aqui no comentário. Vou escrever aqui. Sapatinhos. Eu falei bastante deles na aula da sola dos pés do bebê. Tem uma aula que eu dei aqui semana passada que foi só da sola dos pés do bebê. Esse sapatinho aí, o que eles identificaram? Eles já tinham visto que a sola, o bebê descalço é melhor do que qualquer sapato que tem no mercado. Isso eles já tinham visto. Porque ali na sola do pé tem uma série de sensores que levam informação para o cérebro. Ele vai trabalhando essas informações que chegam ali para formar os arcos plantares, o arco longitudinal, o arco transversal, para formar a curvinha do pé, que é importante para a distribuição de cargas desse corpo aí melhor, cada vez melhor. Então, pé descalço é a melhor opção, era a melhor opção dos tênis referentes no mercado. O que acontece? Só estar de pés descalço não é tudo, não é o 100% do ideal. Qual que seria o ideal? O ideal seria estar de pés descalços e passar por diferentes texturas. Uma hora esse bebê está pisando na grama, outra hora esse bebê está pisando na terra, outra hora esse bebê está pisando num deck de madeira, outra hora esse bebê está pisando num porcelanato, num tabuão, né, num laminado. Então passar por diferentes, numa areia da praia, passar por diferentes texturas net me ligando agora não, né? Por favor. Passar por diferentes texturas faz com que seja mais rica essa informação nesse pé. Sempre lembrando, eu não ganho nada de fazer essa propaganda aqui, tá? Isso aí é uma coisa que eu usei com a minha filha, gostei, fui lá, descobri, achei, catei na internet, descobri, não ganho nada fazendo esse tipo de propaganda. Só, eles às vezes nem sabem que eu tô falando deles lá, mas é porque eu testei isso com a minha filha e foi muito bom mesmo, e eu estudei o que eles estavam estudando lá e é uma coisa interessante. Aí o que acontece? Eles fizeram esse sapatinho para ser uma alternativa para colocar no bebê e ele ter todas essas possibilidades na sola do pé. Porque a sola desse sapatinho, ela tem a simulação dessas diferentes texturas. Dessas diferentes texturas ali que passam pelo pezinho do bebê. Então eles conseguiram fazer de forma artificial tudo isso que eu falei antes de textura. Então o bebê vai sendo estimulado na sola do pé o tempo inteiro. Então, pés descalços é a melhor opção? Passando por diferentes texturas. Mas eu moro num apartamento e é sempre o piso frio ali, ou o piso laminado, sempre igual. Não tem muitas oportunidades de pisar na areia, de pisar na grama, de pisar não sei o quê. Então, peraí, o sapatinho acolhe bem essa situação, tá? Essa é
respondendo a sua pergunta. Deixa eu ver aqui, tem mais uma. Quando o bebê deve começar a rolar? Ele está com 5 meses e meio e vira de lado, mas não rola. Ele está quase. É por aí mesmo. É por aí nessa idade mesmo que ele faz a primeira rolada. Né? O desvirar é um pouquinho mais difícil, vem depois, mas o virar está quase acontecendo. Essa coisa de virar de lado, de lateralizar, é o primeiro momento. É o primeiro momento que está ensaiando esse rolar. Está quase acontecendo e está bem no período que as coisas quase acontecem mesmo. Está bem alinhado com o que a gente espera. Tá? Então, é importante não ficar em superfície molinha. Já fiz uma aula, a nossa primeira aula de aquecimento para a Semana do Bebê em Movimento era exatamente isso. Cuidar para não ficar em superfícies fofinhas, superfície firme e estável, um tapetinho de EVA no chão, está de bom tamanho, para o bebê testar os seus movimentos, lateralizar com qualidade, para depois virar um rolar bacana, que depois ele vai usar nos próximos marcos que vem na frente. Vamos ver aqui, minha bebê, vamos ver mais uma. Minha bebê tem 10 meses, não engatinha, tá bom. Não fica em pé nas coisas, tá bom também. E a marcha dela é bem lenta. Tem a ver com as crises convulsivas que ela dá? Olha, o que você falou aqui tá tudo no tempo, né? Porque assim, tem 10 meses. O engatinhar acontece entre 7 e 11 meses. Então, teoricamente, ainda tem uma possível chance de engatinhar, tá dentro do tempo. Depois de engatinhar ali de 11 meses para 12 é que vem o ficar em pé nas coisas. Olha a importância da gente conhecer bem os marcos motores, né? Quando começa e quando fecha alguma janela de oportunidade. Então, vem depois. Vem ali com 11, 12. Vem essa coisa de levantar, ficar em pé nas coisas. A média, né? Claro, tem bebês um pouco antes, outros um pouco depois. E a marcha dela é bem lenta. Então, aí eu fiquei na dúvida. Se ela não fica em pé nas coisas, como é que ela tem marcha? Como é que ela caminha? Caminha com ajuda? O que está acontecendo aí? Né? Então, tem algumas questões aqui que são importantes da gente ver. Aí, no final, as crises convulsivas, sim. Agora, só pensando nas crises convulsivas pode afetar um pouquinho a parte motora. Pelo que você falou antes, não tem nada ainda preocupante, só pela descrição. Óbvio que tem que se avaliar, tem que ver o que o pediatra está falando, o que está acontecendo. Mas, só pela questão das convulsões, tem que acompanhar de perto, porque pode afetar alguma questão motora. Não parece pelo que você me descreveu. Tá tudo... Não chegou na hora dessas coisas acontecerem ainda. Mas, fora que o engatinhar ele não é um marco obrigatório. Né? De 7 a 10% dos bebês no mundo não engatinham e passam por essa fase aí. A gente sempre tenta estimular, porque tem uma série de benefícios que vão facilitar depois a vida deles, mas pode acontecer de pular. E não é atraso motor. É comum bebês típicos terem atraso no desenvolvimento mesmo sendo criados sempre no chão? Pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer. Ser criado sempre no chão já facilita uma série de coisas. Mas pode acontecer de um bebê ter dificuldade em algum outro tipo de movimento. Né? Por exemplo, existem... Aqui a gente falou de habilidades locomotoras, né? A gente estava falando do andar, então a gente linkou com as habilidades locomotoras. Mas outra habilidade relatada pelo Galahu na literatura é as habilidades manipulativas, por exemplo. Alcançar, pegar e soltar. Né? Então, ele pode ser criado no chão, mas ter dificuldade de alcançar objetos, de pegar objetos na mão, de saber a hora de soltar na fase certa, né? Isso vai dificultar depois pegar uma colher para comer, se alimentar sozinho no futuro, né? Ou desenhar, quando começar a desenhar. Então, pode acontecer sim. O chão não é já a premissa de que vai dar tudo certo, mas é uma questão muito importante que vai facilitar muito as coisas para frente.
Vamos ver aqui, Ana Paula. Meu bebê já fica em pé nas coisas, mas não tem paciência de engatinhar. Já quer levantar e andar. Isso aí acontece bastante. Como eu falei antes, o engatinhar acaba não sendo um marco obrigatório. Tem bebês que vão pular por mais que a gente estimule. E acontece, é assim mesmo. Mas a gente sempre tenta estimular o máximo possível. Não dar ajudinha de nada, deixar que se vire. Que se não for para engatinhar, então não engatinhou, mas se virou sozinho, se segurando nas coisas e tentando caminhar sozinho. Sem ajuda. Eu segurando na mão. Agora você respondeu. Eu segurando na mão dela, ajudando ela a dar passos. Então, melhor coisa da situação agora. A primeira coisa que você pode fazer de imediato, já para começar agora, é parar de segurar a mão dela. Claro, talvez ela tenha se acostumado com essa ideia, talvez ela dê uma resmungada para ganhar a mão, mas a ideia é, se ela não tem condições de fazer isso sozinha, não é para estar fazendo essa ajuda, porque mesma coisa que colocar no andador lá de empurrar e as cargas vão ser distribuídas diferente. As cargas vão ser distribuídas diferente, a postura fica toda diferente. O que mais você pode fazer é estimular, vir até você, ou na borda do sofá, segurando na borda do sofá, vem para um lado, vem para o outro, mas deixa o bebê, a sua bebê, distribuir as cargas dela no chão sem essa ajuda da mãozinha. Não está conseguindo levantar sozinha? Também não tem que estar andando. Tem que primeiro aprender uma coisa, olha os pré-requisitos da linha da sequência do desenvolvimento motor. Primeiro tem que aprender a levantar para depois andar. Aqui está acontecendo uma coisa inversa, está andando de mão com ela sem aprender a levantar. Isso vai fazer diferença depois. Então vamos retomar um pouquinho, vamos dar um passo atrás e vamos treinar esse levantar aí. Vamos lá, o meu filho já tá com... Tô gostando aqui, o pessoal tá com tudo aí. O meu filho já tá com 1 ano e 3 meses, começou a levantar com 1 ano e 1 mês e agora com 1 ano e 3 meses está segurando nas coisas e vai mudando os passinhos laterais dos objetos. Perfeito, tá no tempo. Até 1 ano e 6 não é considerado atraso. É isso aí mesmo. Tá no processo que a gente espera. Tem uma filha de 4 anos, ela não fala direito. Será que a língua pregada... Será que ela vai demorar a falar direito? O que devo fazer? Então, eu sou profissional de educação física, trabalho com desenvolvimento motor. Então, isso é importante ser falado com fonoaudiólogo pediátrico. Tem alguns canais, eu não sei te recomendar aqui de primeira aqui ou algum, mas tem alguns canais, inclusive no Instagram aí, alguns perfis que são de fonos que trabalham com bebês, com crianças. Então, não é da minha área falar sobre fala e tudo mais. Eu não tenho conhecimento. Tenho conhecimento sobre desenvolvimento motor. Então, vou ficar te devendo essa, tá bem? Mas converse com o seu pediatra, vamos ver. O pediatra sabe os encaminhamentos para dar ali. Mas depois que o bebê já levanta sozinho... Boa pergunta aqui, ó. Mas depois que o bebê já levanta sozinho e anda se agarrando nas coisas, a gente pode andar segurando as mãos dele? Não. De preferência, não. Surgiu uma situação ali que segurou e tal, sim. Mas o mínimo possível. O mínimo possível. É liberdade mesmo. Autonomia é autonomia. Autonomia é ter a liberdade para distribuir suas cargas sozinho. Escolher. Porque quando o seu bebê já está segurando nas coisas, em algum momento, se ele quiser andar para algum lugar mais distante, querer explorar outros horizontes, ele vai ter que tirar a mão daquele objeto que ele está e entender como funciona o corpo dele no chão sem estar segurando aquela borda de sofá, aquela borda de cadeira. Se ele faz esse processo segurando na sua mão, o que ele está aprendendo ali dessa distribuição de cargas? Muito pouco. Quase nada. Então, mesmo já se segurando nas coisas, aí que tem que deixar. O melhor que você faz é ficar um pouquinho distante desse sofá, então vem até a mãe aqui. Vem aqui a mãe, que a mãe vai estar te esperando para ir do sofá até você, se arriscando no seu equilíbrio, entendendo como esse corpo funciona. Se você ficar dando a mão, mais vai se acostumar com a mão, vai achar que é fácil fazer aquilo ali, mais vai demorar para andar sozinho com autonomia.
10 meses não engatinha, fica de 4 apoio, move os bracinhos, mas ainda não consegue mudar as perninhas, se irrita e cai. Está atrasada? Não. O engatinhar acontece entre 7 e 11 meses de idade. Está no tempo, está se esforçando. Então, o correto é deixar o bebê aprender a andar sozinho? Exatamente. Este é o ideal, o mundo ideal. Só quem vai precisar de ajuda é os bebês atípicos, que têm síndrome genética, que têm disfunção neurológica. Esses precisam de estimulação precoce, onde o fisioterapeuta vai lá e vai atuar, dando umas ajudinhas para chegar lá nesse marco motor. Bebês típicos que não têm esses diagnósticos que eu falei aqui, segue o baile que ele vai aprender a andar sozinho. Vai se segurar nos móveis, vai querer ir do ponto A ao ponto B sem estar segurando, e essa mágica vai acontecer. Sozinho é a melhor... Aprender a andar sozinho é a melhor qualidade postural que vai ter dali para frente. A melhor consciência corporal. Lá no cérebro do bebê, no programa motor, tem um gaveteiro todo ali para ser preenchido com informações. Aprender a andar sozinho vai preencher muito mais gavetinhas desse gaveteiro, que ele vai poder usar de carta na manga para tudo que vem depois. Correr, pular, fazer outras coisas mais complexas. E ali ele vai só buscar informação na gavetinha. Se a gente facilitar as coisas nesse momento, com as ajudinhas, menos informações vão ter em gavetinhas, mais gavetinhas vão estar vazias e mais dificuldade vai ter ali na frente em algumas questões. Se você não perceber visualmente essas dificuldades, de praxe a gente já vai ter uma tendência a uma alteração postural. Uma postura em pé diferente, com uma qualidade pior do que o bebê que aprendeu a andar sozinho, que testou seus movimentos, testou seu equilíbrio no chão, tudo que eu falei ali antes. Vamos para a última aqui. Heloísa, o tamanho da cabecinha pode levar a criança a ter um atraso motor? Meu filho andou com 1 ano e 6 e o pediatra falou que foi por causa do tamanho da cabeça. Não vou poder te ajudar nessa resposta. Desconheço sobre isso. Mas o pediatra que acompanha ele já deu o veredito dele. Eu não conheço essa questão física do tamanho da cabeça influenciar. Eu conheço a plagiocefalia, que é o achatamento craniano por ficar muito tempo de barriga para cima, influenciar no desenvolvimento motor. Agora, a cabeça ser maior, eu não tinha escutado falar antes. Mas confia no seu pediatra. Ele deu o veredito ali, confia nele. Mas 1 ano e 6 ainda está dentro, né? Nós estamos no limite do prazo para o andar não ser considerado um atraso. Certo? Então tá, olha, gostei de hoje, bastante dúvidas apareceram aqui. Eu gosto quando tem bastante conversa assim, direta com você. Só retomando a lembrança aqui, Semana do Bebê em Movimento, vamos encerrando por hoje aqui, Semana do Bebê em Movimento. Para se inscrever, é importante se inscrever, senão não vai conseguir participar no dia. O link está na minha bio do Instagram lá, ali no meu perfil. Você vai clicar ali em links, vai estar a Semana do Bebê em Movimento, clica na Semana do Bebê em Movimento, vai abrir uma página azul com amarelo, onde vai ter só um campo para preencher o e-mail, coloca o seu e-mail, clica em se inscrever. E aí você vai ser direcionada para só fazer o último passo, que é entrar no grupo de WhatsApp. E nesse grupo de WhatsApp vão vir todas as informações para essa Semana do Bebê em Movimento, para chegar lá, saber a hora, saber tudo direitinho que vai acontecer lá. E estar por dentro não perder nenhuma informação. Certo? Tudo bem? Então tá, fechamos por hoje aí. A próxima aula de aquecimento para essa semana vai ser na segunda-feira às 9h30 da manhã. Então vamos colocar em prática algumas coisas que a gente falou aqui hoje durante o final de semana. E vejo você na segunda-feira às 9h30 da manhã para outro assunto. Tudo relacionado a essa semana que a gente está planejando especial aí na última semana entre janeiro ali, final de janeiro e início de fevereiro. Tá certo? Então tá, até a próxima. Qualquer dúvida, mande nos comentários. Opa, desculpa, Camila, como faço para entrar? Você vai colocar, Camila,
Deixa eu ver aqui se eu consigo. Você vai entrar no meu perfil, lá na minha página, lá onde aparece minha foto e quem eu sou. Lá no início, a primeira página minha do Instagram. Lá, nessa página onde está dizendo ali, sou profissional de educação física, trabalho com desenvolvimento motor infantil. Lá naquelas informações embaixo vai ter os links, alguns links. O primeiro link que aparece ali é o link da Semana do Bebê em Movimento. Você clica nesse link. E automaticamente vai ser redirecionada para uma página azul e amarela onde tem só o campo para você colocar o seu e-mail. Coloca o seu e-mail ali, clica no Quero me inscrever, que é um campinho amarelo ali, está embaixo do campo do e-mail, e aí você vai ser redirecionado para a página só para finalizar entrando no grupo de WhatsApp para ter as informações. Se você ainda ficar com dúvida e lá tentar fazer e não conseguir, manda um direct para mim, que a minha equipe vai estar ali olhando ali o direct ali e vai ajudar você a se inscrever para não perder essa oportunidade. Tá bem? Então tá, até... Ó, isso é importante, hein? 9 meses e não senta, é importante. Mas ali, ó, se não conseguir se inscrever, fala no direct. Fala comigo no direct que alguém da minha equipe vai lá te auxiliar nesse processo, tá bem? Isso é importante da gente conversar. Então tá. Obrigado pela companhia mais uma vez. Segunda-feira às 9h30 tem mais uma. E a gente vai sempre com algum videozinho por dia. A gente vai lançando aqui no nosso perfil para ajudar você. Tá bem? Um abraço, bom final de semana para vocês e seus bebês. Até a próxima. Tchau!